Olá, boa noite. Zoológico estará fechado durante feriado para serviços internos e manutenção. Departamento de Edificações e Estradas da Rodagem define restrição de veículos de grande porte na Semana Santa. Também vamos falar sobre ensino domiciliar no Brasil. Nos estúdios, especialistas analisam pontos positivos e negativos do projeto de lei de homeschooling, que tramita no Congresso Nacional. O Jornal da UFO começa agora. O Zoológico Municipal de Uberlândia estará fechado a partir desta quinta-feira até a próxima segunda-feira, dia 22. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente Urbanístico informou que teve que fechar ao público porque será necessário fazer a realização de serviços internos e manutenção. O espaço voltará ao atendimento normal a partir de terça-feira, dia 23. Para garantir a segurança nas estradas, o DER definiu a restrição do tráfego de veículos de carga durante o feriado de Semana Santa nas rodovias de pista simples. Estarão proibidos de circular os veículos de carga tipo bitrens, treminhões e rodotrens nos seguintes dias e horários. No dia 18, quinta-feira, a restrição é entre 16 às 22 horas. Na sexta-feira, será das 6 horas da manhã ao meio-dia. E no domingo, fica proibido circular entre 16 às 22 horas. Os motoristas de veículos de grande porte que não respeitarem as restrições estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com a perda de 4 pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário limite. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o governo reafirmou que caberá à Petrobras decidir se o preço do óleo diesel vai ser reajustado. Entre os caminhoneiros já se fala em greve, caso o aumento de mais de 5% seja confirmado. Saiba mais na reportagem. A BR-364 é a principal ligação entre o estado de Rondônia e o norte do país. Por aqui passam todos os dias centenas de carros de passeio e caminhões carregados com todo tipo de produtos, de alimento a gasolina e óleo diesel. Aqui a insatisfação em relação ao preço do combustível ganha uma aliada, a precariedade desta rodovia federal. Estamos na BR-364 em Rondônia, por onde passa boa parte da produção de todo o estado para o resto do Brasil. Este ponto tem irritado produtores e motoristas da região, isso porque a ponte ameaça ceder. O problema se repete há 2 anos. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, com a ajuda da iniciativa privada, fez algumas obras que apenas amenizaram os problemas no local. E mais um aumento no preço do diesel vai ser ruim para a categoria? Com certeza vai prejudicar muito. O frete tá fraco, né? Tá complicado. Para enfrentar esses problemas, o governo lançou em Brasília um pacote de ações destinado ao transporte rodoviário. O repórter Lucas Scherer acompanhou. Pela manhã, o Planalto anunciou o investimento de 2 bilhões de reais em recuperação e pavimentação de estradas. O recurso viria do orçamento federal e seria compensado pelo corte de gastos nos ministérios. Além disso, o governo anunciou um crédito de 500 milhões de reais via BNDES para a categoria. Cada caminhoneiro autônomo terá acesso a um financiamento de até 30 mil reais para a manutenção e compra de pneus para os caminhões. Eu considero isso uma esmola, até uma vergonha o governo fazer. Não sei quem indicou o governo a fazer isso, mas é uma vergonha. O governo também propõe áreas de descanso com estrutura e segurança nas rodovias privadas. Vai oferecer o cartão caminhoneiro, que manteria um preço fixo para o óleo diesel, evitando as oscilações do mercado, além de aumentar a validade da carteira de habilitação para 10 anos. E não é uma supervalorização do caminhoneiro, nem é se entregar uma chantagem dessa categoria. Não, nós temos que ter consciência da importância deles no contexto atual do país. À tarde, depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o governo disse que a Petrobras está refazendo os cálculos do diesel e que a própria empresa vai decidir se haverá o aumento do combustível e se vai ser feito de uma só vez ou escalonado. Nós sabemos que isso tudo são práticas de preço da Petrobras. O que nos interessa é mudar a longo prazo as condições de mercado. Está muito claro para todos nós
que não deve haver intervenção política na formação de preços. A Petrobras tem total liberdade para decidir o quando e o quanto deverá aplicar de reajuste, ou até não aplicar de reajuste no preço dos combustíveis. Como nós estamos trabalhando no limite, e se esse aumento acontecer, aquilo que o governo vem falando que vai fazer não for feito, aí infelizmente as coisas realmente pode voltar a se falar numa nova paralisação. Será que ensinar o filho em casa pode ser melhor para o desenvolvimento estudantil? No dia 11 de abril, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei de ensino domiciliar, que aprova pais ou responsáveis de educar os filhos fora da escola. Veja. Ficar mais tempo com os pais na idade em que a criança já pode ir para a escola pode se tornar realidade. Tudo isso por conta do projeto de lei anunciado pelo governo federal nos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro assinou na última quinta-feira o projeto de educação domiciliar. Atualmente, cerca de 63 países praticam a educação domiciliar. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2 milhões de crianças estudam fora da escola, a maioria delas por convicções religiosas. E nós viemos às ruas saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Estudar na escola. Por que em casa não? Porque os pais não têm tempo para ensinar os filhos, né? Os pais tudo trabalham, mãe trabalha, o pai trabalha, como é que vai ensinar os filhos? Olha, assim, se for com um profissional habilitado, sim. Agora, eu acho que é aquela coisa, tem que ter uma convivência, assim, escolar, né? Tem que ser na escola, não tem um... não tem um professor lá, às vezes eu nem sei, não sou estudada, não sei ensinar em casa. Lá está lá para isso, né? Para ensinar. A Associação Nacional de Educação Domiciliar estima que sejam 7.500 famílias, ou cerca de 15 mil estudantes, que praticam esse tipo de ensino. Em comparação, foram registradas mais de 48 milhões de matrículas nas 181.900 escolas de educação básica do país. Segundo o Censo Escolar 2018, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O texto do projeto ainda não foi divulgado e não está no Diário Oficial da União. Antes de entrar em vigor, o texto tramita no Congresso. No documento apresentado, o governo destaca, enquanto a plataforma virtual ainda não estiver disponível, as famílias têm assegurado o direito de exercer a educação domiciliar. A previsão é de que a página eletrônica fique pronta no prazo de até 150 dias contados a partir da publicação da lei. E para falar sobre ensino domiciliar no Brasil, convidamos para conversar a professora Giovana Ferreira, que também é diretora da Faculdade de Educação aqui da UF. Muito obrigada pela presença. E também a Eli Pasqualic, que é psicopedagoga e também é consultora em comportamento humano. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Para a gente começar falando sobre esse assunto que é polêmico, professora Giovana, como você vê essa iniciativa do governo federal desse projeto de lei onde ele autoriza a educação domiciliar no Brasil? Bom, inicialmente eu quero dizer da minha preocupação, né, enorme preocupação, principalmente porque nós estamos vivendo tempos de obscurantismo. Tempos de ataques à educação pública, e aí eu me refiro a ataques à universidade pública, à escola pública, e eu vejo esse projeto de lei com muita preocupação, né, porque ele tem vários problemas. O primeiro deles é que ataca frontalmente a Constituição Federal de 88, especialmente em seu artigo 205, né, que se refere à educação como um dever do Estado e da família. Então, ao propor, né, a educação domiciliar, que é aquela educação fora do ambiente escolar, né, fora da rede regular de ensino, desobriga, de certa forma, o Estado a fortalecer as escolas de educação pública. Além disso, fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque no seu artigo 55 determina que os pais ou responsáveis tenham que matricular e manter seus filhos na rede regular de ensino.
Então, dessa forma, eu vejo com muita preocupação, especialmente pelos problemas que poderão advir, né? Dentre eles também a questão de negar a crianças e adolescentes o convívio com a pluralidade, com a diversidade, o que irá comprometer, né, de forma grave todo o desenvolvimento, né, das crianças e dos adolescentes em fase de escolarização regular. Muito bom. Eli, você concorda com a professora Giovana? Em parte, sim, porque há necessidade desse ajuste constitucional, legal, da mudança do ECA. E eu tenho preocupação em relação a isso ser ocupado, usado para voltar a uma escravidão de criança, trabalho infantil, escravo, ser usado isso também para ficar com relacionamento com a internet, só com o EAD, porque vai montar-se uma plataforma. Então eu tenho essa preocupação, mas essa lei específica, esse projeto, ele vem satisfazer uma situação muito difícil que existe com essas 5 mil, aqui falaram em 15 mil, né? Eu já participei de vários congressos com a presença dessas famílias. A família busca um ambiente melhor e mais adequado do que a escola para os seus filhos. Principalmente, a maioria desse universo são pais itinerantes, né? Isso vai auxiliar muito os pais de missionários, os pais de artistas circenses, os pais de pessoas que saem do seu país ou da sua cidade. Nós temos bastante dificuldade com alunos que saem do seu país e não conseguem fazer o estudo da sua língua materna e entra naquela terceira cultura. Isso tudo vai ser mais contemplado, sim. E por que eu digo não só de contemplar a felicidade desses pais, não. Eu digo de contemplar a moralidade dessas crianças. Por quê? Eu ponho meu filho dentro de casa, para ele trabalhar. Também não podemos esquecer crianças com necessidades especiais, que as escolas não individualizam o trabalho. E isso tem trazido prejuízo para essas crianças, principalmente as superdotadas. Mesmo em Brasília, que nós temos universidade específica de superdotado, traz prejuízo, porque a quantidade é maior. Precisa a gente saber que traz também vantagens grandes. Então, é sobre isso que eu gostaria de ouvir também a professora Giovana, sobre essas vantagens. Você vê vantagens também nesse projeto? Olha, eu entendo que os problemas existem, né, como a professora Eli coloca. No entanto, nós não podemos pensar soluções individuais, no caso, as famílias arcarem com o processo de escolarização dos seus filhos, para um problema que é coletivo. Né? Eu vejo que a grande questão é o fortalecimento da escola pública. Isso implica um maior envolvimento de pais, mães, responsáveis, né, na participação com o processo de escolarização dos seus filhos, porque hoje o que nós percebemos é que não há um processo de corresponsabilização nesse processo de escolarização. Ou os pais entregam a criança para a escola e acabam não se responsabilizando, especialmente pelas duplas e triplas jornadas de trabalho, né? E a escola acaba tendo muitos problemas. Então, para mim, a solução não é retirar da escola o seu dever de escolarizar, né, de ensinar, educar as crianças e adolescentes, mas sim um movimento de fortalecimento, principalmente porque nós podemos cair na banalização desse processo de escolarização. Então, eu só vejo grandes problemas. Perfeito, a gente volta a falar sobre esse tema. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades aqui de Minas Gerais nesta quinta-feira.
previsão para quinta em Uberlândia é de calor. Deve chover durante a tarde. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Ituiutaba, o tempo deve ficar quente e seco. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Patos de Minas tem possibilidade de pancadas de chuva. O termômetro marca entre 19 e 29 graus. Em Monte Carmelo, a mínima é de 19 e a máxima chega a 29 graus. Também chove à tarde. E o tempo em Lagoa Formosa fica quente e chuvoso. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. No próximo bloco, voltamos a falar sobre o tema educação domiciliar. Agora, vamos para um breve intervalo. Estamos de volta. Na discussão sobre ensino domiciliar, a socialização que acontece na escola é um dos pontos que merece atenção. A nossa equipe conversou com uma professora da rede pública sobre esse tema. Confira. Vaneide é professora do ciclo de alfabetização da Escola de Educação Básica da UFO, a ESEBA. Ela explica que com a regulamentação do ensino domiciliar, é importante que, ao optar por esse modelo educacional, a família esteja preparada para lidar com essa dinâmica. O que nós precisamos entender é que é um processo regulamentado, mas não significa que a família vai tirar a criança da escola e deixá-la em casa sem fazer nada. Porque essa criança ela vai ser avaliada para testar os seus conhecimentos, né, aqueles conhecimentos adquiridos com a família, e ela precisa ser avaliada e ela precisa de ser aprovada nessas avaliações, porque se ela não for aprovada, ela não pode continuar nessa modalidade de ensino. Isso é muito importante que as pessoas compreendam. E essas avaliações, elas são feitas a partir de parâmetros curriculares nacionais, né? E uma coisa importante também que é interessante pensarmos é que esse tipo de educação, ele exige da família um ajustamento. Dentro da discussão sobre o ensino domiciliar, a questão da interação é algo que tem sido destacado, porque além de todo o aprendizado, o ambiente escolar é um dos espaços que possibilita ao aluno socializar e conhecer o diferente. Não é apenas aprender a ler, escrever e fazer contas. Não é só um aprendizado individual. Ele parte também de uma questão de socialização, porque o sujeito ele aprende com o outro, ele aprende com o outro o tempo todo. Então, o que nós percebemos na escola é que a criança ela sempre está exposta à diversidade, ao ser diferente. E aí, ela também aprende a, nesta socialização, compreender a ideia do outro, que às vezes não combina com a sua ideia. E ele saber que ele tem que respeitar a opinião do outro, mesmo que não seja a dele. Ou seja, às vezes, ele não concordar com a ideia e não com a pessoa. Você vai conviver com pessoas que não fazem parte da sua família, pessoas que alguns vocês gostam mais, alguns a gente gosta mais, às vezes ele gosta mais de um professor, gosta menos de outro, mas essa socialização, ela faz com que o aluno aprenda, por exemplo, a questão das frustrações, nem sempre vai ser do jeito que ele quer ou do jeito que ele pensa, e isso é muito importante nessa formação intelectual, não só intelectual, mas nessa formação geral do indivíduo. Mesmo na escola, a participação da família é fundamental e algo que faz a diferença no desenvolvimento infanto-juvenil. Uma coisa que precisa ficar bem clara é o papel significativo da família na escola. O que nós percebemos é que quando existe uma parceria entre família e escola, isso influencia tremendamente no sucesso dessa criança. E quando existe essa parceria, essa participação ativa e significativa da família na escola, a criança ela consegue compreender isso faz uma diferença para a sua vida inteira. Então, como fica essa questão da socialização das crianças e jovens pelas famílias que optarem por ensino domiciliar? Como você vê? A responsabilidade da família. O que eu vejo, eu sou a favor, acho que é uma necessidade que a gente tenha, porque não pode uma família ficar à margem da lei,
ficar com seus filhos matriculados em escolas da Argentina, matriculados em escolas falsas, matrícula falsa, porque ele é obrigado por lei a estar numa escola. Então, como ele não pode, porque eu estou sempre viajando com essa criança, então eu faço uma matrícula falsa. Que moral que vai para formação para essa criança? Então, é necessário, sim, esse projeto de lei se tornar lei. Agora, ele tem algumas coisas que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, uma vez por ano, essa avaliação em outubro. Ela me preocupa, porque vai virar um vestibulinho. O menino pode ficar sem o estudo e daí, mais ou menos em julho, agosto, a gente faz um cursinho intensivo particular com 5, 6, 10 que estejam, vamos reinventar a escola. Então, isso é perigosíssimo. Não pode ser uma avaliação de conteúdo em outubro, tem que ser um acompanhamento psicopedagógico, um acompanhamento social, um acompanhamento mais a miúde. Mesmo então, assim, você é a favor, então, sim, desse projeto de lei? Que haja essa mudança, porque se o projeto ele existe para ser mudado mesmo antes de ser legalizado. Exatamente, esse é um ponto que precisa ser mudado. Né? Eu entendo também as suas preocupações, eu também acredito que eu não posso assim estar com raivinha da escola, tiro meu filho e vou levar ele para ficar em casa porque essa escola só está dando problema. Então é complicado. São coisas. Gostaria de complementar, professora Giovana, ainda também falando sobre esses pais que optam por homeschooling, educação domiciliar, a gente, com esse projeto de lei, é possível afirmar que estaríamos beneficiando famílias economicamente mais abastadas, que têm mais dinheiro? Ou sim, não? É claro que o projeto ele contribui para acentuar ainda mais as desigualdades, né, educacionais das crianças e adolescentes. E aí tem uma questão muito grave, porque escondido nessa ideia de autonomia da família, o mercado já se prepara para agir ferozmente, por exemplo, na comercialização de materiais didáticos. Um outro problema muito grave que incide diretamente sobre a profissão docente é o processo de desprofissionalização do magistério, de desvalorização, porque nós vamos ver aquilo que tem sido conhecido como o movimento da uberização da profissão docente, ou seja, professores, não é, que serão contratados precariamente, não é, para ministrar aulas particulares, porque as famílias, em grande medida, não têm condições de elaborar o tal plano pedagógico. E no projeto não há nada que esteja assegurando isso. Não, então, como que fica o papel do professor? É necessário haver essa mudança, é necessário colocar mais artigos ali que vão restringir a possibilidade de fazer isso. Imagine um vestibulinho aí, 2, 3 meses, como falou a professora, então já extinguiu o magistério, entrou na pedagogia. Como é que vai ficar aí? É lógico, você veja os cursinhos, a maioria dos professores de cursinho não tem formação. Mas, Eli, você acredita que esse governo já deu sinais para que essa preocupação que você está expondo agora será contemplada, né? Essas questões todas da educação básica, de seguir os parâmetros curriculares de ensino, você acredita que eles vão se mobilizar para que isso aconteça? Eu acredito que ainda não está sinalizado, não, está precisando ser mais sinalizado. Porque escola é lugar de teatro, escola é lugar de brincar, escola é lugar de conversar. Então são mais coisas do que só aprender. E aí está contemplando apenas os parâmetros, o aprendizado, sabe? Não importa se a pessoa é tímida, nunca fala com ninguém, não tem contemplando a formação integral do indivíduo. Então, outra coisa que é muito perigoso é o sair da escola para estudar à noite e trabalhar de dia. Nós temos que ter isso. A pastoral da criança toma muito cuidado, ela tem uma meta 100% criança na escola. Quando nós organizamos o terceiro manifesto pela educação, nós pedimos o homeschool. Mas a pastoral falou, não posso apoiar o manifesto porque nós queremos 100% das crianças na escola, inclusive é a meta deles, a camiseta deles e tudo.
Eu acredito sim, terminar o trabalho infantil é uma coisa muito séria nesse país. Então é perigoso sim. E tem uma outra questão também que é muito séria, porque na escola é o lugar onde recorrentemente as professoras observam crianças que estão com um comportamento diferente, que estão sofrendo violência sexual, violência domiciliar. Então, se essa criança é retirada da escola, ela pode também estar correndo riscos. Sim. Então, há uma tem que se questão contemplar muito séria. isso, porque nós sabemos. Mas o né? projeto é muito falho. E outra coisa, outra questão importante, nós estamos vivendo um retrocesso de quase 200 anos. Então, é isso que eu queria saber, a questão da formação dos filhos, quem defende, não, eu quero ter total controle de qual formação moral que meu filho vai receber na escola, e aí a gente coloca questões como escola sem partido e outros temas. Só para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês duas sobre essa questão. Esse projeto ainda agrava essa questão? Sim, claro. Né, porque a escola, ela demanda, né, como a professora mesma disse, essa interface direta entre família e escola. Né? É preciso que a família se inteire, participe da vida escolar de seus filhos. E o problema não será resolvido retirando a criança da escola, privando-a desse convívio escolar. Por quê? Privar as crianças e os adolescentes desse convívio social é retirar delas, é negar a possibilidade de aprender com a diversidade, com a pluralidade de ideias, de concepções. Então, é um grande retrocesso. Né? Nós estamos há muitos anos tentando ampliar a obrigatoriedade, nós tínhamos obrigatoriedade até 71 da educação, até os 4 primeiros anos, depois estendeu para 8, 9 e agora dos 4 aos 17. Então nós não podemos retroceder, né? Nós precisamos sim lutar pelo fortalecimento da escola pública, laica, de qualidade social e junto com isso pelo fortalecimento da profissão do magistério, né, da profissão de professor, e não banalizá-la. Porque aí eu pergunto, qualquer um pode ser professor? Qualquer um pode ensinar? E os longos períodos que o professor frequenta uma universidade para aprender? Então, eu vou deixar a Eli responder então esses questionamentos para a gente finalizar. A lei atual de diretriz e base, a lei de educação brasileira, ela já contempla a participação da mãe e da família e da comunidade no plano político-pedagógico. O que não há é um hábito, uma educação da mãe comparecer à escola para colocar os seus desejos, seus anseios em votação. Isso não há, mas a lei já contempla. Então, é necessário que aí também se pense em mais do que só ir numa plataforma e aprender aqueles itens. Essa corrente de escola é lugar de ensinar. E não é lugar de educar, é uma corrente falsa. Sim. Porque a escola é lugar de ensinar e de educar, em qualquer lugar. Um restaurante é um lugar de comer e de educar. Eu vou na biblioteca, é um lugar de ler e educar. E por que a escola não é de educar? Quer dizer, isso é falso, é falácia, isso é bobagem. Agora, o que precisa é como regularizar isso de uma maneira a evitar esses problemas, porque realmente nós precisamos período integral de escola. Sim. Nós estamos muito tristes de Minas Gerais ter terminado o período integral. Mas quem optar então por homeschooling, também haverá essa opção. Você também acredita que é possível? Que é necessário. Sim. Muito bom. E a nossa conexão no quadro Campi Avançados de hoje é no campus de Patos de Minas. Por lá, a pesquisa na área de engenharia de alimentos tem obtido bons resultados. Eu sou a Marielle de Lima, sou docente da graduação e da pós-graduação em engenharia de alimentos da Universidade Federal de Uberlândia, no campus de Patos de Minas. Essa é a Laura Nascimento, acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos e bolsista PIBIC no projeto de pesquisa que vamos apresentar hoje. O kombucha é um chá funcional com propriedades probióticas. A sua produção ocorre mediante a adição de chá verde, chá preto, é tradicionalmente adoçado com açúcar, e depois introduzimos uma colônia de micro-organismos
chamada popularmente como colônia-mãe e cientificamente como escuro. Essa fermentação ela pode durar de 7 a 25 dias, de acordo com a preferência do consumidor. Diversos estudos têm apontado que o consumo regular do kombucha promove a manutenção da nossa saúde em virtude da aceleração do metabolismo, redução do diabetes, redução do estresse, controle da hipertensão, entre outros efeitos. Esta edição está ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença da Eli Pasqualic. Obrigada, Eli. Obrigada. Eu que agradeço. Também a presença da professora Giovana. Muito obrigada, professora. Obrigada pela oportunidade. O Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela audiência. Boa noite para você e até amanhã.